Fala galera da Escola Mafra, alunos do curso de violão online. Hoje o título da nossa aula é Iniciação no Violão Parte 2. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cifras e a origem das cifras. Então as cifras surgiram mais ou menos no século VI e naquela época eram usadas letras para marcar os tipos de som dos instrumentos que eram produzidos. Então tinham várias notas musicais lá e não existia o sistema de notação que a gente conhece. Então eles simplesmente usaram letras do alfabeto. Então você pode ver aqui que tem alguns exemplos, né, de letras que eles usavam: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O. Se você perceber, não tem nem a letra J, porque a letra J foi inventada bem depois do século VI. Então, simplesmente, eles falaram: ah, vamos dar um nome às notas? Vamos. O que a gente vai usar como nome? Ah, as letras do alfabeto. Então foi assim que surgiu. Bem simples. E essa foi a origem das cifras. Bom, aí a gente vai linkar as letras com o nosso sistema que a gente conhece, que é o Guido de Arezzo que inventou. Então vamos lá. No piano, até uma curiosidade legal, não sei se vocês já tiveram contato com o piano, a nota mais grave, que é aquela que fica na esquerda ali, é a nota Lá. Então a primeira tecla do piano ali é a mais grave, inclusive alguns dizem que é a nota mais grave com qualidade que o nosso ouvido consegue ouvir. E simplesmente no método de letras e cifras, eles falaram: bom, primeira nota do piano a gente vai colocar A, segunda nota do piano a gente vai colocar B, depois a gente vai colocar C, D, E, F, G, aí deu a volta. Então simplesmente eles falaram: bom, cada tecla do piano vai ser uma letra e a primeira vai ser A. Coincidentemente, essa mesma tecla do piano aqui que a gente conhece, no método que o Guido de Arezzo inventou, na nomenclatura dele, é um Lá. Então, coincidentemente, o A coincidiu com o mesmo lugar do Lá. Então, o Guido de Arezzo falou: essa nota é o Lá. E o método de cifras lá do século VI falou: a primeira nota é um A. Então, coincidiu. E a partir disso aí, a gente criou a nossa tabelinha. Então, o Lá, que é a primeira do grave do piano. Depois vem o Si, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá e o Sol. E em cima, as letras A, B, C, D, E, F, G em ordem alfabética. Então, é bem simples é, a junção das duas. Então, a primeira começou na primeira letra do alfabeto. E a segunda, por, por razão da nota do piano, primeira ser um Lá. A gente começa com Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Mais pra frente, a nota Dó ela ficou mais popular e foi adotada como base do sistema musical. E até inclusive a gente vai estudar depois sobre isso, círculo das quartas e quintas. Então o Dó ficou a nota principal, então simplesmente eles mudaram a ordem, reorganizaram a sequência. A, 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 a referência de uma com a outra é a mesma, não mudou nada, só mudou a sequência. Então eles começaram com Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então é por isso que o Dó não é A na letra do alfabeto. Você pergunta, por que o Dó é a primeira nota e não começa com A, B, C, D? Porque lá no início, a primeira nota não era Dó, era o Lá. Então por isso que a sequência ficou meio trocada. Fica C, D, E, F, G, depois A, B. Que esse Lá e Si antigamente eram antes do Dó. Agora a gente colocou aqui depois. Então essa tabelinha é extremamente importante. Se você ainda não tem uma prática de bater o olho na cifra e dizer que sílaba é importante que você memorize essa tabela. É, aliás, a partir de agora a gente não vai trabalhar nem muito com as sílabas das notas, a gente vai trabalhar meio que única e exclusivamente com as letras, porque é um método que está sendo usado no mundo todo para cifras, para notas, então a gente vai usar o método de letras. A única diferença da gente brasileiro aqui e, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, ele vai usar o C lá do mesmo jeito e vai ser a mesma nota, vai ser um Dó. Só que lá eles não aprendem a sílaba como a gente aprende, porque a nossa língua vem do latim, tem toda aquela história, por isso que a gente chama de Dó. Lá nos Estados Unidos é simplesmente Si, que é a letra C em inglês. O D para eles, que é o Ré nosso, é um D, que é a letra D para eles em inglês. Aí vem E, F, G, A, B. Então, eles leem só o nome de letra. Então, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, seria muito mais fácil. Você não precisaria fazer essa relação toda. Você simplesmente falava, é a nota C, a nota D, nota E, nota F. Mas, como nascemos no Brasil, a gente tem que olhar para o C
lembrar na nossa mente que o nome dele é Dó. A gente tem que olhar pro D e na nossa mente imaginar que ele é o Ré. Então tem um truquezinho que eu geralmente ensino para meus alunos para eles memorizarem as cifras um pouquinho mais fácil. Então vamos lá, a gente vai começar eliminando as mais fáceis de decorar primeiro. Lá e A. É só a gente lembrar que Lá termina com A, matou. Finalizando essa aqui. F de Fá, super fácil. Não tem como errar essa, tranquilo. Agora o Mi. Imagina que o E do Mi a gente deitasse ele para a direita. Ele vai aparecer, vai lembrar muito a letra M, não vai? Então a partir disso a gente vai memorizar aqui, ó. E se você deitar, vira um M de Mi. Tranquilo. O Sol. De todas essas letras aí, qual que é a única letra aqui que está quase fechando um círculo completo? O G, né? Então, se você lembrar que G fecha um círculo completo e lembrar que o Sol é redondo, então fica mais fácil de gravar. Então lembra que o Sol é redondo e o G está quase um círculo. Aí a gente vai ter o Dó. O Dó é um pouquinho mais difícil de assimilar, mas imagina que você pegou esse Dó e colocou na frente do espelho e ele virou ao contrário. Ficou tipo desse lado aqui assim. Faz lembrar um D, né? Bem mal feito, mas faz. Então imagina que o Dó virado ao contrário, o C virado ao contrário, lembra o Dó, então a gente memoriza essa daqui. Aí vem as duas problemáticas aqui que não tem nada a ver. Infelizmente essa a gente tem que ser no decoreba, porque D não tem nada a ver com Ré. Então simplesmente você vai gravar que D é Ré e acabou. Inclusive, vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem muitos alunos meus que confundem e olha para essa letra aqui e fala: "Ah, essa cifra aqui é um dó, porque dó começa com D". Não, não tem nada a ver. D não é dó. Tira isso da sua cabeça. Dó é o C ali, ó, aquela análise maluca aqui. Então, D é Ré. Então tem alunos meus que tem a maior dificuldade deles é gravar o D de Ré. Não tem nada a ver, mas você tem que memorizar. E por último, a gente tem o B de Si, que não tem nada a ver também. Mas simplesmente você vai ter que gravar que um B é um Si. Então esse daí, essas duas aqui são as notas mais chatinhas de gravar, então vocês têm que tomar um cuidado maior com elas. Ok, seguindo em frente, alguns detalhes importantes que eu preciso falar para vocês. Não confundam notas com acordes. Nota é uma coisa, acorde é outra. Nota é a menor divisão da música, ou seja, não tem como diminuir. Imagine que a nota é simplesmente uma teclinha do piano ou simplesmente uma corda só da guitarra ou do violão. Nota é a menor divisão da música. Isso é nota. Então, se eu falar nota dó, você vai estar tocando uma nota que vai ter a sonoridade de dó. Quando eu falar acorde de dó, é um conjunto de 3 ou mais notas. Então, se você for tocar no violão aquela posição de dó, que tem vários dedos lá, vai bater provavelmente 5 cordas. E as 5 cordas vão soar ao mesmo tempo. São 5 notas ao mesmo tempo soando. Aquilo é um acorde de dó. Acordes são um conjunto de notas. Notas é uma coisa só. Então, se você for ver um C, por exemplo, isolado lá, parece um C. Vai depender do contexto. Se eu tiver naquela folha trabalhando com acordes, ou seja, for uma folha de cifra que você pegou no Cifra Club, o C vai significar acorde de dó. Se a gente estiver falando de escalas e, de, e de solinhos e tudo mais, pode ser que a nota C, a letra C, signifique a nota dó, não um acorde de dó. Então vai variar muito do contexto e mais pra frente eu vou explicar pra vocês os contextos diferentes, mas só pra vocês lembrarem que quando eu falar acorde de dó é uma coisa, quando eu falar nota dó é outra coisa. Então quando eu falar pra você, toca a nota dó aí, você vai lá e toca o acorde, tá errado. Não, nota dó é só uma cordinha lá. Quando eu falar pra você, toca o acorde de dó, aí sim você toca a posição com várias cordas que vai soar como um acorde de dó. Então vamos voltar para a nossa subdivisão da música. A gente parou nas notinhas aqui, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre elas antes de passar para as próximas etapas. Então a gente viu na aula passada que a nota tem altura, duração, intensidade e timbre. E a gente vai continuar na altura ainda, só falando sobre a altura entre grave e agudo. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas notas musicais existem? 7, correto? Não, errado. Como assim? Não existem só 7 notas musicais. Ué, como assim não existe?
Na verdade, eu menti pra vocês, não tem só essas 7, tem mais do que 7. E na verdade, poucas pessoas conhecem essas notas musicais aí. Aí você vai falar: "Nossa, minha vida inteira foi uma mentira". Sim e não. Sim, porque você achou que eram só essas, e não porque elas existem, então, na verdade, a gente vai estar só acrescentando as que estão faltando. Então, a gente, no nosso sistema, ocidental, que é pro lado esquerdo do globo aqui, a gente adotou o sistema temperado. Então, o sistema temperado nada mais é do que a subdivisão das notas musicais, ou seja, esse sistema que vai dizer para mim quantas notas musicais vão existir para poder trabalhar na música. Então, no sistema oriental, existem culturas que têm muito mais do que 12 notas, mas no nosso caso aqui são só 12 notas. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha com 12 quadradinhos e cada quadradinho aqui simbolizando uma nota. Então, tem as notas que a gente já conhece, que eu coloquei nos pontos específicos que elas devem ficar, e somando todos eles, dão 12 notas. Então, logo mais a gente vai ver as que estão faltando. No nosso sistema temperado, cada quadradinho, ou seja, cada nota dele, vai sempre ter uma distância de meio tom. Meio tom é a menor divisão da música, ou seja, é o menor espaço de uma nota para outra. Então, de uma nota para outra, o menor espaço que pode existir é meio tom. Então, a gente tem 12 notas e cada uma dessas 12 é distante meio tom da outra. Tá, e quais são as notas que estão faltando? Vamos lá. Para a gente descobrir que nota está faltando, a gente vai usar um símbolo que chama-se sustenido. Não é hashtag, não confunda. Muita gente já conhece ou já ouviu falar, mas às vezes não entende muito bem o que que é. O que significa sustenido e como que funciona esse esquema de colocar um sustenido na nota e tal. Basicamente, o sustenido, essa nota aqui, ela é um dos símbolos do grupo dos acidentes. Então, acidentes até não lembra uma coisa muito boa, né? Mas no caso da música não tem nada de mal no acidente. Ele só serve para indicar que aquela nota ali não é a mesma. Então, por exemplo, se eu pegar meu dó e colocar um sustenido nele, tá indicando, ó, aquele sustenido tá mostrando para mim que essa nota não é um dó comum mais. Ela foi alterada. Ela tá meio tom acima do dó. Mas aí que vai um detalhe importante. Vamos fazer uma história e eu vou explicar para vocês a partir dessa história. Imagina que o dó, a gente mudasse o nome dele, e vamos supor que a gente tá mudando o sistema musical. E eu coloquei, em vez de dó, chama-se João. Essa nota vai chamar João porque eu quero que ela chame João. Beleza. Então, meu dó virou João. Primeira nota da minha escala chama-se João. Segunda nota da escala vai chamar-se João Carlos. João é a mesma pessoa que o João Carlos? Não, né? Tem nada a ver. Não é porque os dois começam com João que são a mesma pessoa. João é uma pessoa, João Carlos é uma outra pessoa com nome composto. Então, é desse jeito que você tem que enxergar uma nota com sustenido. Um dó não é a mesma nota que o dó sustenido. Eles são caras completamente diferentes. O dó é um indivíduo único e o dó sustenido é outro indivíduo único. Ah, mas por que que ele chama dó com sustenido? Porque se eu não fizesse desse jeito, cada uma das 12 notas musicais teria que ter um nome separado. Já pensou? Então um chamava dó, outro chamava ri, outro chamava ré, outro chamava zé, outro mi, fá, outro jão. Ia ser muito nome. Ia ficar muito difícil de gravar. Então o que eles falaram? Bom, vamos colocar, como ele é próximo do dó, vamos colocar o dó de novo e um símbolo. Ou seja, vou pegar o João de novo, só que vou botar um Carlos agora. Então esse é um outro cara diferente. Então João é um cara, João Carlos é outro. Então não confunda. Por mais que o símbolo de sustenido sirva para indicar que é meio tom acima, você tem que imaginar que o dó sustenido é uma nota separada, ela é uma nota única. Ela não tem nada a ver com dó. Se fosse em uma outra ocasião, no universo paralelo, pode ser que o dó chamasse João Carlos e outro João. Então você não vai misturar os dois caras. Ok. Seguindo em frente, a gente vai ter as outras notas musicais. Então imagina que o dó é um cara e o dó sustenido é o primo dele. Por isso que ele chama dó sustenido. Tá próximo ali, mas não é o mesmo cara, é só o primo dele. Depois a gente vai ter o ré e o primo dele também, que é o ré sustenido. Depois a gente vai ter o mi. Ué, cadê o mi sustenido? Não tem? Aí que tá, no nosso sistema temperado, o mi e o fá nasceram juntos. Então imagina que dois irmãos gêmeos nasceram juntinhos e não se separam por nada. É o caso do mi e o fá. O mi e o fá são dois caras que não se separam.
estão juntos para sempre. Então, toda ocasião que você for ver o Mi, vai ter um Fá do lado dele a uma distância de meio tom. Não existe ninguém entre eles. Não tem Mi sustenido. Então, Mi e Fá juntos ali. Mas acontece que o Fá tem um primo também, que ele chama-se Fá sustenido, está bem próximo dele. Depois a gente tem o Sol sustenido, o Lá sustenido. E aqui no caso do Si, eu vou até desenhar para vocês, que imagina que essa sequência de 12 notas aqui, ela é infinita. Acabou no Si, volta no Dó. Dá a volta de novo. Acabou no Si, volta no Dó. Então aqui é como se voltasse para o Dó. Então Dó aqui. Então, o Si e o Dó também são dois irmãos gêmeos, olha que legal. São dois caras que nasceram junto e ficam junto pro resto da vida. Ou seja, não existe Si sustenido por causa disso. Porque eles estão juntinhos ali, ó. Eles não se separam nunca. Então, nessa sequência de 12 notas, o que você precisa lembrar? Todo mundo tem seu primo, com exceção do Mi e do Fá e do Si e do Dó. Por quê? Porque eles nasceram juntos, não tem primo. São irmãos de sangue. Então, o Mi e o Fá não vão se separar, nem o Si e o Dó. Então, você vai gravar que toda vez que você vê um outro, a distância sempre vai ser de meio tom de um para o outro. Isso é muito importante. Então, essa tabelinha é meio que a base de toda a música como a gente conhece. Todas as músicas foram compostas baseadas nessas notas musicais. Então, esse aqui é o básico do básico, o essencial do essencial. Vocês precisam memorizar essa sequência e as letras correspondentes aqui em cima, ó. Vocês não nasceram nos Estados Unidos, então vocês têm que saber essa aqui, ó, distância. Saber essa correspondência. Vamos lá, seguindo em frente. Coincidentemente, não sei se vocês já repararam, mas no violão e na guitarra, a gente conta 12 casas, aí aparecem umas bolinhas duplas ali, ó. Todo violão tem isso. Se não tem aqui no braço, tem em cima aqui duas bolinhas desenhadas, ou pelo menos uma bolinha. Tem sempre uma marcação na casa 12. E a gente tem quantas notas musicais? 12. E a gente tem quantas casas aqui? 12. Logo, cada casa vai ser uma nota musical. Ó, que legal. Agora você entende por que tem 12? Por isso. Tem 12 casas, 12 notas musicais. Ah, mas tem instrumentos, guitarras ou violão que tem mais do que 12. Como que funciona? Depois da 12, lembra do ciclo infinito? Começa tudo de novo. Então aqui voltaria do começo de novo e daqui pra frente a mesma sequência. Então tanto o violão quanto a guitarra seguem o mesmo padrão. É o sistema temperado distribuído nas casas. E cada corda vai começar com uma nota diferente. Isso a gente vai ver um pouquinho depois, no final da aula, como funciona isso. Tá, agora a gente vai dar uma calculada na distância de tons. Como é que a gente calcula a distância de uma nota para outra? Então a gente aprendeu aqui no sistema temperado, todas as notas musicais, ou seja, todos esses quadradinhos aqui, de um pro outro tem meio tom. Então meio tom, meio tom, meio tom, meio tom, meio tom, todos eles. Tá, e qual é a distância do meu dó pro meu ré? Bom, eu sei que de dó para dó sustenido é meio, e de dó sustenido para ré é meio. Meio mais meio, é aula de matemática aí, ó. Um tom. Então de dó para ré é um tom. Muito simples. E se eu pegar outra nota que eu escolhi? Entre dó e ré sustenido. Vamos lá, então. Meio mais meio, 1. Mais meio, 1,5. Então, de dó para ré sustenido, a distância é 1,5. Não necessariamente eu preciso começar em dó. Eu posso começar em qualquer nota aqui. Eu posso pegar, por exemplo, o fá. Qual a distância de fá para sol? Fá para fá sustenido é meio. Fá sustenido para sol é meio. Meio mais meio, 1. Então, a distância de fá para sol é 1 tom. E é assim que a gente mede tons. A gente pode medir vários. Então, de Fá para Lá, quantos tons? Meio, 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 meio. 2 tons de distância. É assim que a gente vai medindo os tons. Bem simples. E aqui a gente tem a escadinha atualizada. Na aula passada só tinham 7 notas. E aqui elas vão ter as 12. Inclusive tem uma a mais ali que é o dó que se repete. Então eu fiz a escadinha com as 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui eu repeti o dó para mostrar para vocês, só para vocês não esquecerem que a escala continua subindo infinitamente. Então se eu continuasse essa escadinha aqui, continuaria para dó sustenido, ré sustenido, dó sustenido, ré, ré sustenido, enfim.
Pra baixo também ela continua descendo, então embaixo desse dó aqui tem um si, depois tem um lá sustenido e vai descendo. Essa sequência no começo é um pouquinho difícil de memorizar, principalmente se você tá descendo. Então se eu falar pra você, por exemplo: "Ah, qual a nota um tom abaixo de dó?". Aí talvez você vai demorar um pouquinho pra pensar e fazer um monte de conta e tal, equação, tudo mais. Lembrando que um tom é 2 vezes meio, 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 então a resposta seria lá sustenido. Lá sustenido tá a um tom abaixo de dó. O dó tá aqui, eu desci um degrau, 2 degraus. Ok, seguindo em frente, vamos para os nossos exercícios. Então, eu preparei um questionário no Google Forms sobre a aula de hoje, tá bem simples. Inclusive, assim que você responder todos eles, ele já vai te dar a resposta e vai te dar o seu número de acertos, então é bem interessante. Se tiver alguma dúvida, volta na aula, quantas vezes for necessário, depois volta para o exercício e continua preenchendo. Além desse questionário, a gente vai ter, eu mandei para vocês um material em PDF, que tem um bracinho lá do violão, que está em branco. Eu coloquei todas as notas, o nome das cordas, que tem umas bolinhas pretas, e você simplesmente vai pegar a partir daquela nota que está ali, vamos supor que vai estar lá na folha. Corda mais grossa lá, tem uma letra E com uma bolinha preta. Aí vai ter um quadradinho branco para você fazer na frente. O que você vai preencher naquele quadradinho branco? Você vai botar o F, depois você vai botar o Fá sustenido, depois você vai botar o Sol sustenido. Ou seja, a nota que está escrita lá, você vai começar e só escrever a continuação. Então vai ter outras notas que vai ter escrito B, por exemplo. Então aquela corda começa com B. Então na primeira casa você vai colocar o quê? C, que é o Dó. Aí depois, o que acontece? Pula pra cá, porque o Dó já foi, tá vendo? Eu voltei. Então assim por diante, vocês vão preencher todos os quadradinhos aí do braço. Então, imprimam de preferência, preencham no papel e tirem uma foto para mim, para eu corrigir e enviem lá pelo aplicativo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de fazer as tarefas, qualquer dúvida é só me chamar. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.